Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, outra beleza magnífica que você só vai encontrar na Igreja Católica é a intercessão dos santos. Para entender essa doutrina é preciso compreender o que rezamos no símbolo apostólico. Creio na comunhão dos santos. Nós católicos cremos que os nossos irmãos que morreram em estado de graça e que, portanto, já estão nas beatitudes do paraíso com Deus, intercedem diante de Jesus pelos que estão aqui na terra, lutando pela sua própria santificação, como nós podemos ver nos parágrafos 956 e 2561 do Catecismo da Igreja Católica. Isso não pode ser confundido com espiritismo, nem com evocação dos mortos. Os santos intercedem por nós, apresentando os méritos que alcançaram na terra através do único mediador que é Jesus Cristo. Assim sendo, as orações dos santos não substituem e não são um obstáculo à única mediação de Cristo, mas trata-se de comunhão mútua e permanente. Os protestantes se opõem a essa doutrina por serem incapazes de acreditar na santidade. Eles dizem que o único santo é Jesus. É claro que jamais alcançaremos o nível de santidade de Deus, mas não podemos esquecer o que o próprio Deus disse: sede santos porque eu sou santo. A verdadeira igreja incentiva as pessoas a buscarem a santidade e jamais desestimula dizendo que ser santo é impossível. Dito isso, vamos então para mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fui à missa para estudar e saí de lá decidida a voltar para a Igreja Católica. Eu vivi 4 anos no protestantismo, mesmo tendo uma infância, uma vida dentro da Igreja Católica. Eu fui batizada, fiz a primeira comunhão, mas teve um momento da minha vida que eu conheci o protestantismo e vivi no protestantismo. E pouco tempo atrás eu iniciei estudos sobre a Igreja Católica. E dentro desse estudo eu queria entender na prática o que acontecia na missa, até porque a visão protestante é bem diferente, assim, tem uma visão, digamos que incompreensível do que acontece na missa. Eu não sei exatamente como falar isso. E o que acontece? Eu quero deixar claro aqui que eu vou compartilhar a minha experiência, eu não estou generalizando nada. Então, antes de você vir tacar pedra aqui nos comentários, entenda que eu estou contando a minha experiência da igreja evangélica que eu frequentei, da igreja católica que eu fui, da paróquia que eu fui. Então, assim, por favor, tá? Então, decidi ir à missa, fui numa paróquia aqui perto de casa. Chegando lá, toda sem graça, eu não lembrava de muita coisa, afinal vivi, né, no catolicismo, cresci no catolicismo, mas eu ainda fiquei assim, meio sem graça, meio receosa, e comecei a me comportar de acordo com o que eu ia, como as pessoas estavam se comportando. Eu cheguei um pouco antes, porque eu sabia que a missa começa pontualmente, então eu cheguei, sentei lá no fundo, no cantinho, e comecei a observar. E uma das coisas que eu observei logo, pode até parecer algo irrelevante, mas assim, eu observei, então vou compartilhar aqui com você, é que as pessoas se vestiam de forma simples. Não tinha lá uma disputa de quem tinha o look mais lindo, o look mais estiloso, que era algo que eu presenciava lá na igreja evangélica, né? Então, assim, eu observei isso. E aí, outra coisa que me chamou muita atenção é a paz que o ambiente transmitia, um ambiente totalmente limpo, e eu digo limpo no sentido de visual, um lugar claro, um ambiente que transmitia uma paz, assim, não tinha aquelas luzes, sabe? Luz na medida, enfim, uma paz, de fato. E aí começou a missa, eu fui fazendo, levantando, ficando de pé quando o povo ficava de pé, sentava quando o povo sentava. Lembrei de tudo que era falado lá na missa, né? Aquelas falas que a gente faz durante a missa, eu lembrei. O credo, eu consegui rezar todo, porém, algumas partes eu esqueci, afinal fazia muito tempo, né, que eu não rezava o credo,
mas surpreendentemente eu consegui. E aí, mas o que eu quero pontuar aqui principalmente é que do início ao fim da missa, Cristo era exaltado o tempo inteiro. Então me veio aquela coisa na cabeça assim, meu Deus, como é que o protestante tem coragem de pensar, de simular ou sei lá qualquer coisa da Igreja Católica dizendo que ela não é cristocêntrica, que só sabe adorar Maria, adorar imagens. A Igreja Católica é Cristo, fala de Cristo do início ao fim, do louvor à palavra. E quem disse que na Igreja Católica não se lê a Bíblia? A Bíblia foi falada, eu fui lá, entenda, estudada da Igreja Católica, mas a minha mente ainda estava condicionada ao protestantismo. Mas eu fui aberta para entender o que se passava ali na missa. E era isso. Cristo do início ao fim. Para não dizer que não falou um Ave Maria, foi no final da missa que rezou o Ave Maria. E teve um momento da missa que eu não lembro exatamente qual, que o Senhor começou a me trazer muitas memórias da minha infância, de quando eu vivia na igreja católica, com os meus primos, com os meus avós, com os meus pais, muitas lembranças mesmo. E eu comecei a me sentir pertencente àquele lugar. Eu senti que eu estava de volta para casa. E aí, naquele momento, eu pensei, aqui é o meu lugar, aquele lugar que eu tanto procurei é aqui. Por isso que eu não me sentia confortável lá, que lá nunca foi o meu lugar é aqui. E aí, quando foi a hora da comunhão, foi um momento assim emocionante. Eu não comunguei, obviamente, mas ver Cristo ali, né? A ceia, a Santa Ceia no mundo protestante é uma coisa completamente diferente do que é a Eucaristia. Inclusive, esse assunto para outro vídeo também, tá? Na minha visão. Sempre que eu vou compartilhar vídeo aqui, eu vou compartilhar na minha visão, na minha experiência. Nunca vou ficar julgando nada de forma generalizada, tá? Até porque só Jesus, né? E aí, enfim, nesse momento o Espírito Santo me laçou. Eu fiquei muito emocionada, eu tive que realmente me segurar para não chorar. E de fato foi ali que eu decidi. Falei, é isso que eu quero, é nesse lugar que eu quero estar. Mas eu quero deixar uma observação aqui, que no meu coração eu já estava convertida quando eu fui para a missa, porque eu fui convertida durante os estudos, reconvertida, né? Voltei para casa durante os estudos. Através dos estudos eu já tinha conhecido a verdade. A cada coisa que eu lia, a cada vídeo que eu assistia, eu tinha mais certeza no meu coração que era na Igreja Católica que eu queria estar. E ir à missa só fez selar tudo isso. Então, o que eu tenho para te dizer aqui agora, depois de contar essa parte aqui do meu testemunho, que tem muitas vertentes, se você está aí com a dúvida no seu coração, se você está com sede do Senhor, se você não se sente confortável em algum lugar, enfim, estude a Igreja Católica, estude a Igreja Católica. Eu costumo dizer que quem estuda se converte, mas quando você conhece a verdade, a Igreja de Cristo é realmente libertador. Eu estou vivendo assim numa alegria que eu não consigo descrever de fato. Inclusive, estou fazendo os 40 dias com São Miguel. Tenho vivido experiências incríveis. Eu espero que você tenha esclarecido alguma coisa para você aqui nesse vídeo. E o conselho que eu tenho para te dar é estude. Que com essas palavras, você e a sua família tenham um dia abençoado, repleto da graça de Deus, no nome de Jesus.